hoje. Mas é bem legal, um ambiente bem familiar, um irmão da nossa igreja. Se falta um point aí, se você quiser bater um papo com a sua esposa, com amigos, depois do culto, fica aí essa dica. Tem um franguito lá na Vila Aliança também, pessoal. Que lanche gostoso, aquele lanche que se perde na sua mão assim. Então fica aí três dicas aí, né? O nosso larica, o nosso franguito e o Dom Costela. E em casa você vai com a sua Dom Costela. Amém? Sente aí no seu lugar, você que está desviado. É só para ver se você está bem no culto. Dá para Cristo. Podem sentar, por favor. Novamente, seja abençoado. O que foi, irmã? Ai. Marcos, você está aqui na frente sentado com a Keisha. Eu vejo que o discipulado está dando certo. Tem Timóteo sendo formado e o sucesso da sua liderança é meu alívio, viu? Vou repetir mais uma vez. O sucesso da sua liderança é meu alívio. Vocês estão felizes? Impressionante. Vou dizer para você como estava a igreja de manhã aqui. Uma igreja entupida, hiperlotada, gente. Glória a Deus. Nós estamos crescendo, irmãos. Não é só em número, não. Sempre tem aquilo que a gente chama de qualificação, né? Aquilo que a gente chama de um trabalho bem-sucedido, não só em número, mas em propósito. Crescendo sem perder a essência. Uma igreja grande, mas com adjetivo de igreja pequena. Adjetivo de igreja pequena, o que mais marca é o cuidado. E é a marca emblemática em que a gente sempre tem aqui em Rehoboth. Sentir a falta de alguém, mandar mensagem para alguém, orar por alguém, fazer com que essa pessoa seja perceptiva em nossos dias, né, em nosso meio, fazer com que essa pessoa esteja em célula e participando de todos os nossos cultos e atividades da nossa igreja. Olha aí quantos passeios maravilhosos para as mulheres. Você sabe que vai rolar um fute com 3 freezers de carne no sítio, né? Irmãos, não, filho, a gente vai fazer depois, lá em novembro. Lá em novembro, não, de repente vai rolar até uma escuna no mar só com os homens. Eu acho que a gente vai alugar um cruzeiro, melhor, pessoal? Cadê os homens? Fica de pé, vamos ver se lota um cruzeiro aí. Vamos lá, os homens em alto mar. Olha aí, Bárbara. Olha aí, tem que falar o Raul, beleza? Então senta aí, por favor, senta aí. Quando eu falar os homens em alto mar, meu irmão, 10 escunas agora, sem medo de errar, etc e tal. Vamos lá. Cadê os homens dessa igreja? Peraí, os homens que estão em pé, olha os que estão sentados. Não estou entendendo nada agora. O que houve aí, pessoal? Falta de identidade aí? O que houve, pessoal? Vamos para alto mar de novo? Alto mar é um dia num sítio, o que você escolhe? Alto mar? Show de bola. Pessoal, a gente vai tirar onda, a gente vai para alto mar e nesse dia a gente vai deixar 300 em cima da gaveta assim, ó, ao acordar de manhã. Pode ser os homens? Já estão sentando. Aí não dá. Senta aí, irmão, senta aí. Mole, cara. Sem vergonha, hein? Vai ou não vai com a gente para alto mar? Vamos ou não vai? Vamos? Vamos embora. Vamos marcar esse dia aí. Pessoal, hoje pela manhã eu continuei aquela mensagem de quarta-feira passada. Qual foi o título de quarta-feira passada? Nós trabalhamos aqui uma vida no Espírito. Não é isso, pessoal? E aí eu resolvi não começar hoje, devido a uma frase que eu falei. Estou repetindo ao que eu falei de manhã. Eu me lembro muito bem que durante a mensagem, quem lembra disso aí, por favor, me dá um sinalzinho com a sua mãozinha abençoada. Eu disse assim, em que uma vida no Espírito não dá para andar sem a cobertura de Deus. E eu usei a frase que Moisés disse para Deus: não irei a lugar sequer algum se o Senhor não for comigo. Quem lembra dessa frase? Ok? E essa frase eu saí daqui com ela e ela ficou digerindo a minha semana inteira. E eu resolvi fazer uma mensagem em cima dessa palavra, justamente também com os irmãos. Ontem tivemos 138 pessoas descendo as águas. Quem são os que se batizaram ontem? Fica de pé no seu lugar, por favor. Fica de pé, todos batizaram ontem. Vamos dar uma linda salva de palmas por esses irmãos aí. Show de bola. Que legal. Pai e filho, casal, show. Que bacana.
Hoje você já vai sentar na mesa. Muito obrigado, poder sentar. E eu tenho outra novidade. Pergunta qual? Hoje de manhã foi 8 ou 9, pastor? Hoje de manhã 9 pessoas desceram as águas. E agora à noite, quantos? E agora à noite, quantos? Deixa eu só perguntar aqui, não minta, senão você vai até estragar o seu culto. Então o que eu perguntar, você não vai fingir que não sabe, que não é com você, que tem uma surdez aí agora. Eu quero perguntar, quem nunca desceu as águas aqui depois de adulto? Levanta a mão. Pastor, nunca me batizei. 1, 2, 3, 4. Levanta a mão, por favor, 4. Cadê? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Obrigado, jovem. 18, 19. Levanta a mão inteira, sim, obrigado. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Muito obrigado. 26, 27, 28 até agora. Beleza, 29, 30, 31, 32, 33. Uau! Já contei aí. Lá atrás não, 34. Ok, os 34 vem para cá trocar de roupa, por favor. Mas é verdade. A gente brinca falando a verdade aqui, irmãos. Aqui, ó, os 34 vocês podem ter a maior decisão da vida de vocês. Ontem eu mesmo fiquei impressionado com a palavra de ontem. Eu amei a palavra de ontem, eu estou mastigando ela ainda. Dá uma olhada no YouTube lá. Você vai ver a palavra que eu trouxe aqui, nos batizando de ontem, que é dar à luz. Eu fiz uma analogia de uma mulher grávida e de alguém também descendo as águas, que é a mesma coisa, né? Eu trouxe que a criança, nós não batizamos criança por quê? Porque a criança já sai das águas. A criança não está numa bolsa de água aqui, então não precisa batizar porque ela já sai das águas, né? Aí eu usei algumas coisas, não vou pregar de novo aqui, dá uma olhada no YouTube lá e foi maravilhoso, tá legal? Por isso que a Bíblia chama o batismo de um novo nascimento, porque como Jesus vai dizer em João capítulo 3, o homem natural ele nasce uma vez, mas o homem espiritual nasce 2 vezes, nasce da mãe e também nasce da vontade de Deus. Não tem nada que te impeça hoje, eu estou aqui colocando a minha palavra e coloco, não como que a minha salvação tivesse um preço, mas tudo que eu conheço de Deus dizendo, não tem nada, exatamente nada nessa vida que possa te tirar do batismo, a não ser você mesmo. Em todos aqueles que foram interrogados sobre batismo, eles não viram motivo algum, após a exposição da palavra, de ficar estático no seu lugar, como se não tivesse propósito ou motivos para não descer as águas. A Bíblia sempre vai dizer, se crer de todo o coração. Então, se vocês creem em Deus de todo o coração, e tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, pastor, eu fumo, eu bebo, eu tenho ainda um monte de coisa para largar, ok, decida a sua salvação agora, e aqui você faz o voto, porque a salvação é a morte da velha, o batismo é a morte da velha criatura, então você deixa a velha criatura naquelas águas e não leva mais o cigarro para casa, não leva mais a bebida para casa, não leva mais a pornografia para casa, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então dá uma olhadinha hoje, após Jesus se batizar. Evangelho de Mateus capítulo 3, depois a gente joga o tema. Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 17. Jesus ele vai ter com João Batista, o seu primo, com diferença de idade de 6 meses, e aí ele vai e cumprir a palavra. Jesus não teve pecado, não tem pecado igual a mim e você, né? Então ele se batizou por causa de quê? Justiça. Eu acredito até, olhando de uma forma panorâmica da Bíblia, sem muita teologia, sem nada, se Jesus não tivesse se batizado, muitos crentes falam assim, não, eu não vou me batizar porque eu faço tudo o que Jesus fez. Então até ele, entendendo que o livro seria lido, e que pessoas imitariam ele, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele fez? Ele vai lá, se batiza, e o João Batista mesmo quis o parar, dizendo assim, peraí, que brincadeira é essa? Eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus disse para ele, primo, você sabe muito bem que é necessário que aconteça isso. Vamos ao ritual, ponto, né? Aí eu quero que você leia ali o que está escrito, no verso 17 do capítulo 3, após o batismo, uma voz do céu, eu preciso que você leia isso, tá? Uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, a quem me dá grande alegria. Então toda vez que você desce nas águas, Deus vai dizer isso sempre aos nossos corações, obrigado, porque o teu arrependimento é minha alegria, né? A sua decisão é minha alegria. Então, assim que Jesus se batizou,
essa voz, né, veio do céu, que é o próprio Deus. O Espírito Santo se fez ali, a Trindade presente. Jesus se batizando, o Espírito em forma de pomba, né, e a voz do céu. Percebeu isso? Olha a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo envolvido no mesmo propósito. Se você ama a Trindade, você vai ver tudo isso agora. O Filho batizando, a pomba descendo e a voz do céu ecoando. E aí nesse momento, a palavra que me destaca aqui a começar essa pregação para os irmãos é: esse é o meu Filho amado. Repete comigo: Filho amado. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nunca antes alguém havia afirmado, havia profecias dizendo: o menino vai nascer, o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, Isaías 9. Em capítulos anterior, o capítulo 2, o anjo aparece, Gabriel, capítulo 2, anjo aparece para Gabriel, o anjo Gabriel aparece para Maria e diz para Maria: Maria, tu vai gerar um menino, o nome dele será Jesus e será filho do Deus Altíssimo. Então são palavras proféticas que quando Jesus nasceu, isso teve que se cumprir através da obediência dele. Então a única vez que o céu afirmou de forma exativa, de forma no qual não tem mais nenhuma sombra de variação para se cumprir a profecia, foi quando ele cumpriu o propósito de descer sobre as águas. Quando ele desceu as águas, as profecias foram realizadas naquele momento através do próprio Deus, dizendo: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então Deus apontou quem era o filho dele na terra. Ele disse: esse aí é o meu filho, ok? Grava isso. Esse aí é o meu filho. Deus disse. E o que nós iremos enfrentar agora, daqui por diante, é algo bem diferente. Então toda vez que você desce as águas, que você obedece a Deus, Deus ele vai te apontar como filho dele, ok? E aí eu quero caminhar com os irmãos em cima daquele texto, em cima daquela base em que nós trabalhamos aqui sobre não darei um passo se o Senhor não for comigo. Solta o título, por favor. O título é Uma Vida no Espírito, parte 2. Repete comigo: Uma Vida no Espírito, parte 2. Mais alto, igreja. Uma vida. Não, você não saiu de casa para dormir aqui, né? Você saiu para cultuar a Deus. Então vamos fazer o culto valer a pena? Vamos lá, qual é o tema? Uma vida no Espírito, parte 2. Juntando com quarta-feira passada. Lembra que eu falei de Moisés, não darei um passo? Eu queria mostrar para vocês o que é uma vida no Espírito. Dessa parte aqui, nós iremos falar sobre dependência, ok? Então, abra comigo, por favor, Êxodo capítulo 33 e o verso de número 1. Êxodo 33, o verso 1. O Senhor disse a Moisés: ponha-se ao caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que jurei dar a Abraão, Isaque, Jacó, dizendo: darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, amorreus e itiitas, ferezeus, heveus e jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel, com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde, de seus comportamentos não irei acompanhar. Certamente o destruirei se acompanhar ao longo do caminho. Mais uma vez, o Senhor disse a Moisés: ponha-se ao caminho, junto com o povo que você tirou do Egito. Subam a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Abraão, Isaque e Jacó, darei à sua descendência a terra que emana leite e mel. Verso 2. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os itiitas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam essa terra, pois ela produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei com vocês, pois vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu acampasse com vocês, certamente destruiria ao longo do caminho. Que Deus fale ao coração de cada um de nós, no coletivo, mas de forma individual e cirúrgica, ao que essa mensagem tem a ver com a sua vida hoje. Levante a sua mão e permite o Espírito Santo falar consigo. Diga: Espírito Santo, fale comigo, clara e objetivamente. Que nenhuma palavra se perca nessa noite. Dê uma salva de palma ao Rei dos Reis.
Bom, nós lemos 3 versículos e o primeiro diz que o povo tem que continuar caminhando. Deus disse a Moisés: vá com o seu povo, vá com o seu povo. Só que esse povo, capítulos anteriores, Deus chama de meu povo. E agora, porque esse povo é rebelde, Deus diz: Moisés, não é meu não, é seu, porque se for meu, eu destruo. E no capítulo 2, após Deus apontar a direção da terra, Deus diz assim, ó: vai que eu vou destruir os inimigos e vou enviar o meu anjo para que isso aconteça. Então Deus aponta a terra. Deus agora, de forma estratégica, aponta todos os 5 inimigos que habitam naquela terra e dizendo: vou varrer essa terra, o meu anjo vai eliminar eles e vocês irão lá. Que tipo de terra é essa? Uma terra que emana leite e mel, a saber, a Canaã, a terra da promessa. Bom, Deus ele mostra para a gente algumas coisas em que a gente deve aprender. Mas para eu entender esse capítulo de número 33, eu preciso saber por que Deus está irado. Qual o motivo que Deus não quer acompanhar? Se ele mesmo viu esse povo latente lá no Egito, sendo escravizado, só trabalhando para comer, e ele ouviu o gemido do povo, tirou Moisés do anonimato e disse: meu servo Moisés vai aliviar a carga do meu povo, enfrenta Faraó, que eu darei vitória. Deus enviou 10 pragas, abriu o mar vermelho para o povo passar, ficou envergonhado, Faraó, os seus cavalos e carros e cavaleiros. E agora Deus está irado com esse povo, querendo destruir, e só não destrói porque tem uma promessa. Qual a ira? A ira está aplicada ao capítulo de número 32. O capítulo anterior, Moisés sobe ao monte para escrever a tábua, receber os mandamentos de Deus, e nessa que Moisés está no cume do monte, o povo está assediando o Arão aqui embaixo, dizendo: Arão, Moisés, servo de Deus, já morreu. Josué ao pé do monte, não move nada. Arão empresta o ouvido para o povo idólatra, que mudou só de terra, mas não mudou de mania, né? E aí, o Arão, agora ele decide criar aquilo que o povo pede. O povo diz assim: faz para nós um bezerro, faz para nós um bezerro. E o povo se despede dos seus ouros, pingente, aquilo tudo de valor. Eles derretem o ouro e agora eles criam um animal, uma imagem de um bezerro, e ali eles começam a cultuar. E quando Deus está no relacionamento com Moisés lá em cima, o próprio Deus avisa: Moisés, desce que tem barulho lá embaixo. E Moisés pensa que o barulho é barulho de gente santa. Mas quando ele desce lá embaixo, ele vê que o barulho é um barulho de corrupção. É um barulho de gente que perdeu o sentido, agora está adorando a Baal, a Baalins, criaram um próprio Deus para você. E nesse momento agora fica uma guerra entre Deus e Moisés. Qual a guerra? Deus falou: vou fulminar. Moisés também viu que a ira de Deus era incontrolável. Moisés decidiu entrar na frente de Deus, rogando pelo povo. E por isso que Deus diz aqui: o teu povo eu só respeitei e não eliminei por causa de você, Moisés. Sabe aquela coisa de uma cobertura que roga por você, de alguém que ora por você, uma mãe que está em casa de joelho dobrado, você sai rebelde, e o espírito da morte só não pega porque tem um joelho intercedendo em casa, tem uma mão intercessora em casa, sabe? Aquele que se coloca na brecha, aquele que guerreia, aquele que o inimigo fala: já é meu, perdeu, mas o joelho fala: enquanto tiver fôlego aqui, enquanto tiver casca aqui, vai levar não. Aí Deus responde, mas Deus diz assim: então vai, então leva eles, mas eu não vou. E aí Deus oferece umas coisas. Pergunta o quê? Natália, Deus oferece a terra, como foi jurado. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ok? Ele fala: então vai lá, pega a terra. Então ele elimina o povo, ele diz: ó, vou enviar o meu anjo na frente de vocês. Então Deus envia um guerreiro para lutar as nossas guerras. Deus, ele diz que vai dizimar o território do inimigo com o anjo dele. E Deus vai dizer assim: e a terra é boa. Então o projeto de Deus não falhou. Ele diz: a terra é boa, a terra emana leite e mel. Aí Moisés, ouvindo isso, ele fala: como é que é? O Senhor vai me dar a terra? Bacana. O Senhor vai eliminar o inimigo? Bacana. O Senhor vai enviar um anjo na frente? Bacana. A terra emana leite e mel? Bacana. Mas o Senhor não vai com a gente? Qualquer um aceitaria essa proposta. Qualquer um aceitaria. Tudo que você quer, em nome da sua vitória. A minha vitória. Mas o importante é quem vai estar com você nessa celebração. E Deus está dizendo: vocês vão ter a terra, ela emana leite e mel, o anjo vai estar lá, mas eu não vou estar. Agora faz sentido para você? Não saio daqui se o Senhor não for comigo. Moisés não quer cultuar anjo. Moisés não quer vitória se Deus não estiver incluído nela. Moisés não quer celebrar se Deus não estiver lá.
Por isso que ele diz, não vou fazer nada, a proposta é muito boa, mas eu amo mais o Senhor do que as suas promessas. Eu amo mais o Senhor do que a terra que pode emanar leite, pode emanar mel, pode ter tâmara, pode ter figo, pode ter o que for, pode ter pintado a ouro, mas se o Senhor não estiver lá, eu não quero estar lá. Alguém nessa noite está entendendo aqui, irmãos? Qualquer vitória e conquista que Deus não está, se passa apenas de algo vazio, preenchido humanamente, o seu corpo, o seu campo de visão, o seu campo de audição, mas não preenche o propósito. Então Deus dá tudo. Aí sim, entra agora Moisés dizendo assim, no verso 12. Então Moisés disse ao Senhor, irmãos, como é bom alguém que roga, alguém que entende quem está falando, alguém que entende um culto, como é gostoso. Porque qualquer um já tinha caído aqui. De manhã eu perguntei, quem quer isso aqui? Um monte de gente levantou a mão. Parece que existe ainda esse tipo de pessoa assediada, igual esse tipo de hebreus aqui, que vem para a igreja só para resolver a vida e depois esquece de Deus. Vem para a igreja porque está no momento de dificuldade no casamento, mas depois que retorna a aliança, abandona o Senhor. Vem para a igreja porque está em desemprego e quando o emprego aparece, abandona o Senhor. Vem para a igreja porque apareceu um caroço, apareceu um tumor, apareceu um linfômio e depois abandona o Senhor. Não, Deus não quer isso. Apenas, Deus quer curar você, libertar você, abençoar você, mas Ele quer estar ainda com você. Ele não quer que nós sigamos Ele pelo aquilo que as mãos dEle podem dar, mas Ele quer que nós estejamos no coração dEle, porque o coração dEle é cheio de amor, é cheio de paternidade. E aí agora Moisés vai conversar com Deus. Então Moisés disse ao Senhor, entendeu aqui, após Deus oferecer tudo? Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve esse povo, mas não disseste quem enviaria comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Olha o romantismo de Deus e Moisés. Deus disse pessoal para Moisés, Moisés, eu conheço o teu nome, Moisés, e me agrado de você. Em outras partes, Deus está dizendo, meu problema não é contigo, é com o povo. Aí no verso número 13, ele disse assim, Moisés ainda, se é verdade que se agrada de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continuarei a contar com o seu favor. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Quem já jogou basquete, o tênis aqui? Quem já jogou tênis uma vida? Quem sabe o que é tênis? Tênis de mesa, comum, vamos lá. Que negócio, raquete para lá, raquete para cá. Deus pegou a bolinha e falou, o povo é teu. Moisés pegou a bolinha e falou, o povo é teu. Deus pegou a bolinha e falou, não é teu. Aí Moisés falou, não é teu, é teu. Quem venceu? Moisés. Porque de quem é o projeto de libertar você por completo e levar você ao nível que Deus quer? Deus. A Bíblia não diz que quem começou a boa obra é fiel para cumprir? O pastor está pregando heresia. Moisés venceu de Deus várias vezes. Várias vezes Deus tentou destruir esse povo, Moisés que entrou na frente. Olha o papel de uma liderança funcionando. Moisés, vou queimar ele, sai. Não, peraí Deus, se tu queimar, os egípcios vão falar, que Deus é esse que tira de lá para fulminar aqui? Então peraí, duas pessoas perdem quando o projeto de Deus não dá certo na tua vida. Pergunta para mim, quem? Deus e você. Porque a sua família está dependendo do teu sucesso em Deus para ele servir esse Deus. Existem pessoas que usam figuras lá fora, figuras animadas. Ela vê o teu estilo de vida, ela vê o teu caminhar, e se der certo em você, ela vai conhecer Deus através de você. Aí Moisés agora pegou a raquete e passou a bolinha para Deus novamente. E ele disse assim, se é verdade que te agrada de mim, permita conhecer os teus caminhos. Moisés não pediu nada. Sabe aquela oração de Salomão? Deus arrebata Salomão em sonho, e aí Salomão diz assim, Deus diz para Salomão, pede o que queres que eu te darei tudo. Aí Salomão podia pedir tudo, podia pedir para ficar mais rico ainda, mais poderoso ainda, mais conhecido ainda, e ele diz assim, eu não quero nada, eu só quero que o Senhor me dê sabedoria. E o próprio Deus disse em sonho para Salomão, porque não me pedisse ouro, nem prata, nem qualquer outra coisa, lhe darei a sabedoria que pedisse e tudo ainda mais. Sabe, o bom do teste de Deus é quando Ele pede para você escolher a bênção. Você fala, Senhor, eu quero o Senhor. Sabe aquela coisa de uma esposa, de um marido, em que você chega para a esposa e fala, não pode o que você quer. Aí a tua esposa te dá uma banda, sem querer, assim, ela fala assim, só quero você, amor.
Está entendendo? O que ela está dizendo? Eu quero a sua presença. Eu quero você lado a lado. Não que ela não queira um presente. Ela também quer. Tem gente já fazendo um cafunézinho, né? Olha para sua esposa e fala, eu sou igual a Pepsi. Aí você que é esposa pergunta, por quê? Agora você responde, marido, só tem eu, serve? Pode ser? Não é o comercial da Pepsi? Só tem eu, pode ser? Ainda bem que ele não é essa Coca-Cola toda, é Pepsi, né, irmã? Aí presta atenção aqui. Aí Moisés agora pega a bolinha, a raquete e dá para Deus. Aí olha a resposta que Deus vai dar aqui, por favor. Então o Senhor disse a Moisés, verso 14. Então o Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Uau! Bota o ouvido para cá, por favor, faz assim, Gustavo. Moisés tira a onda. Fala com Deus e Deus, um mero de uma criatura, fala com o Criador, e o Criador fala assim, ah é? Então estarei com você pessoalmente. O que Deus prometeu para Moisés? Estarei contigo. Se você olhar no capítulo anterior, quando houve esse pecado, Moisés tinha a tenda dele, a tenda da oração dele, não da casa dele. Quando Moisés saía da tenda dele para ir à tenda da oração, a nuvem de Deus parava em cima da tenda, assim, ó. Assim, ó. E o texto diz que todos os líderes da comunidade das tribos saíam da tenda para ficar, e eles não faziam outro ritual, não sei, eles dobravam o joelho em reverência a Deus e a Moisés, porque Deus está falando com o meu líder. Olha o nível desse cara. Um dia Moisés falou assim, Deus, eu quero te ver. Deus falou, coisa boa pedisse, mas se eu aparecer para você, o teu rosto vai derreter, Moisés. Já viu um sorvete em Bangu, não dura muito? Vai ser você, Moisés. E aí Deus fala assim, Moisés, faz o seguinte, fica virado para a rocha, eu vou passar atrás de você. E o texto diz que Deus passou atrás de Moisés e disse assim, ó, estou passando, hein? O reflexo da santidade de Deus veio pelas costas de Moisés e saiu na face de Moisés. Ao ponto que quando Moisés teve aquela experiência com Deus, quando ele desceu o monte abaixo, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, ao ponto de Moisés colocar um véu sobre o seu rosto. Isso é porque Moisés viu descosta. Olha o nível da intimidade desse homem. Olha o nível da entrega desse homem. É bom nós respeitarmos, se você tem um pai, um líder, se você tem um pastor, alguém de referência que ainda busca Deus. Se não fosse essa pessoa, nessa casa, nessa célula, nessa igreja, esse líder, Deus já tinha dizimado muita gente. Muita gente. Há uma necessidade de Moisés ter essa intimidade, porque a ira de Deus se aplaca na terra. Alguém pode dizer um amém? Agora engole essa saliva. E aí no verso de número 15... Então Moisés disse, o texto de semana passada, se o Senhor não me acompanhar pessoalmente, o quê? Olha o bichinho, eu não vou sair daqui não. Moisés é Moisés. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Agora presta atenção, Moisés podia ter nota 10, aplausos, todo mundo. Podia ou não podia? Caraca! Deus vai dar vitória através de Moisés. Moisés falou assim, eu não quero o reconhecimento deles. Eu não quero o aplauso deles. Eu não quero fama deles. Eu quero o Senhor do meu lado. O que a gente aprende com isso? O que vale mais, as suas vitórias ou Deus do seu lado? Então, às vezes, quando você não ganhar alguma coisa, percebe que Ele permaneceu do seu lado. Às vezes, quando alguma coisa der errado para você, pare para observar que Deus está do seu lado e seja como Moisés. Não ganhei, não conquistei, mas não perdi a prioridade da minha vida. O que é a prioridade da minha vida? Não retire de mim o teu espírito. Salmo 51, como Davi disse ao Senhor. Saul lutava pelo trono, Davi lutava pela presença. Davi disse para Deus, eu errei, mas não tire de mim o teu espírito. O que a gente aprende com Moisés agora? Qualquer ganho
sem Deus é perda. É como se Deus estivesse dando uma lição para a gente, e hoje no nosso dia dizendo, e aí, o que você quer? Irmãos, quando você anda em qualquer via expressa, o que você mais vê é, traga a pessoa amada, agora está diminuindo, tá? Antigamente era 7 dias, mas as pessoas estão com delivery agora, né? E agora traga a pessoa amada em 48 horas, em 2 dias, 1 hora se quiser, depende da sua oferta, né? Então, hoje, as religiões estão resolvendo o problema. Mas me diz aqui, você vai lá e paga um preço de um sacrifício, a pessoa traz a pessoa. Você acha que o trabalho que você fez para trazer essa pessoa, você vai ter paz com essa pessoa? A Bíblia diz que com maldições sois amaldiçoado. Já pegou um dinheiro maldito que você sabe que o dinheiro tem sangue, é sujo? Já pegou um produto que você sabe que a procedência dele é duvidosa? A sua mente já te condena. Então o que a gente aprende com Moisés aqui? Qualquer vitória, qualquer ganho, se Deus ficar para trás, é perca. Não darei um passo. Pastor, eu estou para tomar uma decisão de abrir um negócio. Deus já falou que vai estar lá nesse negócio? Se Deus não tiver, não abre. Pastor, eu estou para casar com essa pessoa. Deus autorizou casar com ela? Se Deus falou que não vai estar nesse casamento, nem faça festa, nem vá no cartório. Pelo amor de Deus, não dê mais um passo, termina hoje. Qualquer ação em que Deus não aprove sua, não queira lutar sozinho. Você é mero mortal. Mas se Deus falar, eu vou dar a vitória e vou estar ao teu lado, levante a sua mão e diga, é desse jeito, a bênção e o dono da bênção no mesmo lugar. Alguém pode aí reagir nessa noite, dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Lembrando, crente não vive para resolver problema, crente vive para cumprir propósito. Então Moisés, ele entendeu muito bem isso. O Senhor tem propósito? Tem. Quer levar o povo? Quer. Eu sou o líder dele, o Senhor vai me mandar? Vou. Então, por favor, venha comigo. Engraçado que Deus ofereceu tudo que todo mundo quer. Quem não quer? Quem não ora em casa dizendo assim, Deus, dá ordem aos anjos na estrada para nos guardar. Ó Deus, envia um anjo para dissipar a cabeça daquele maldito que vive me atazanando lá. Quem não ora com isso aí? Deus, bota um anjozinho aqui só para calar a boca desse vizinho, né? Desse meu patrão no trabalho, quem ora por isso? Agora quem fala, Deus entra comigo, me ensina a tratar esse vizinho, me ensina a ganhar esse patrão, quem ora assim, irmãos? A gente logo quer possuir, né? Não importa o modelo, irmãos, tudo que vem fácil, vai fácil. Deus, ele disse, eu vou dar a terra para vocês, ele não é filho do homem para mentir, e também não é filho do homem para se arrepender. Ele vai dar terra. Então o que Deus prometeu para você? Aquilo que ele prometeu já é uma realidade para você. Vai se cumprir. Agora o que eu tenho que fazer? Eu não posso perder a presença dele. Porque no dia da inauguração ele vai ter que estar lá comigo. No dia do neném nascer, ele vai ter que estar lá naquela mesa de cirurgia comigo. No dia da abertura daquela empresa, daquela decisão, ele vai ter estar lá comigo. No dia do meu casamento, ele vai ter que estar lá comigo. Não há vitória, não há conquista que seja maior se Deus não estiver conosco. Está comigo aí, não? Quem quer Deus na sua vida? Quem quer Deus na sua vida para tudo? Então aprenda com Moisés. Não ande sem a direção de Deus. Isso é um estilo de vida no Espírito. Não fique apenas olhando, vai ter ganho, vai ter terra, vai ampliar, a terra é boa. Não, eu sei que tudo isso vai acontecer, ótimo. Então examine, talvez seja esse culto para você, talvez você tenha uma proposta essa semana, e olha essa proposta, talvez você está olhando um ganho, mas será que Deus está nesse negócio? A gente tem uma coisa pragmática de olhar o valor, o quanto vai ganhar, o que vai dar. E Deus manda a gente observar se o abençoador vai estar lá. Se ele que prometeu vai estar lá. Então qualquer lugar que Deus não está, é apenas um lugar meramente lindo, mas não tem propósito para nossas vidas. Está comigo aí ou não está? Agora nós iremos aprender que qualquer uma celebração de bênção, em que Deus não esteja lá, é apenas um folclore de um bezerro de ouro. O povo está celebrando, mas Deus não está lá. Tem um culto, mas Deus não está lá. Tem um bezerro de ouro, mas Deus não está lá. Então uma vida no Espírito não celebra somente as conquistas. Uma vida no Espírito celebra
O vento bateu forte, arrancou a casa, o telhado, mas Deus está aqui. O ladrão veio, roubou o bem, mas a minha alma está preservada. Por quê? Porque a mão do Senhor está aqui. Aprenda com Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome dele. Aprenda com Jó, em meio às percas, reconhecer a presença de Deus. O que a gente como cristão tem que preservar? Diga, a presença do Eterno. Bom, lembra do texto de Mateus capítulo 3, 17? Jesus foi chamado de quê mesmo? Jesus foi chamado de quê mesmo? Filho amado. Uma vida no Espírito, essa vida que se move aonde a nuvem está. A nuvem foi e Moisés foi. A nuvem recuou, Moisés recuou. A nuvem avançou, Moisés avançou. Agora nós iremos aprender o pós-batismo aqui, porque todo mundo acha que ser cristão é mil maravilha. E é mesmo. Só que servir a Deus não te exima de você deixar de ter lutas. A diferença é quem está ao teu lado nas lutas. A diferença é servir a Deus é quem guerreia as nossas guerras. A diferença de estar com Deus é quem nos abençoa no momento do vale. Remédio é temporário. Está com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, toma uma Novalgina, daqui a pouco a dor pode voltar. Mas está passando por um problema. A nossa dipirona espiritual, que é a presença do Espírito Santo, e a bula vem escrito, receba a paz que excede entendimento. Ou seja, o mundo acabando e você adorando. O mundo acabando e você cultuando. Não é que você não esquenta para as coisas, é que as coisas não mexem com você. Você é um varão estável. Você é uma varoa estável. Você tem resiliência. O teu nome é durabilidade, insistência, permanência. Estou profetizando. O teu nome é durabilidade, insistência, permanência, resiliência. Agora, quando nós aprendemos que Jesus batizou, o céu diz que ele era filho, olha o que diz Mateus 4, verso 1. Mateus 4, verso 1, por favor. Após o batismo, em seguida o quê? Ao batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Presta atenção no texto. Em seguida, após descer as águas, após o céu dizer assim, meu filho, ele não foi levado para a churrascaria. Ele não foi comemorar nada. Em todas as vezes que você vê Jesus libertando pessoas, em todas as vezes que você vê algo grande acontecendo, a preocupação de Jesus era, eu não posso me perder ministerialmente, eu não vou comemorar, eu vou entregar essa vitória ao Pai. Aí você vê Jesus tendo bastante êxito, e depois ele vai ao monte orar. Os discípulos vão festejar, e ele vai ao monte orar. Você enxerga mais ou menos o que é a vida de Jesus no The Chosen com essas partes. Quando tinha algum sucesso, os discípulos queriam celebrar e se alegrar, e Jesus se retirava deles e ia orar. Qual o medo de Jesus? Do ego dele ser ativado, ele achar que é ele, não o Pai. Então, toda vez que Jesus tem um sucesso, ele vai aos pés do Pai. Dizer, Pai, eu sou um mero filho, e eu estou aqui para fazer a sua vontade, quero glorificar o teu santo nome. Agora, ora, Jesus é acabado de terminar o seu cerimonial de batismo, o Espírito Santo pega na mão dele e leva ele para onde? Acabou o batismo, para onde ele foi? Não foi para a churrascaria, não? Não foi para o churrasco de família, não? Para onde ele foi? Vocês estão aí comigo, não? O pessoal de manhã geralmente está igual vocês aqui, mas eles foram melhor do que vocês à noite aqui. O pessoal de manhã estava pentecostal purinho, meu irmão. O Espírito Santo pegou na mão deles e levou Jesus para onde? Diga, para o deserto. Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Logo após o batismo. Então aprenda, o que tem a ver isso? Uma vida no Espírito também enfrenta deserto. Mas presta atenção, as entrelinhas. Quem pegou na mão e levou no deserto? Então quem está com Jesus no deserto? Quem está vendo tudo que ele está passando? Então tá bom. Existe uma canção do Vaguinho que diz, é melhor comer pão com Jesus do que caviar com o diabo. A Bíblia faz uma analogia sobre existe um provérbio que eu vou falar com a minha palavra, que mais vale comer um pão na casa de um justo do que uma hotelaria na casa do ímpio, ou seja, onde há uma festança.
O que a Bíblia está querendo dizer? Não importa o lugar, o importante é se Deus está lá, independente da simplicidade ou pouco que seja. Então é melhor o pouco com Deus do que o muito com o diabo. E aí a gente precisa abrir mais aspas nisso aqui. Pergunta para mim como? É melhor o salário que você tem, sendo justo, do que um salário muito maior de forma desonrosa. Mas vale o pouco com Deus do que o muito com o diabo. Então o Espírito Santo, após o batismo, não veio ninguém pegar na mão de Jesus. Não teve nem espaço, digo eu aqui, de João celebrar e comemorar. Ele batizou, a voz do céu disse: meu filho, o Espírito Santo pegou, vem cá, que Deus tem uma coisa para você que tem pressa. O Espírito Santo pega na mão e joga Jesus no deserto. Acredito que daqui até onde o Adriano está, demorou 40 dias. Então eu vou caminhar aqui, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 35, 40 dias, cheguei. Aí Jesus chega no limite dele. Olha o que diz o verso 2. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Aprenda outra coisa, pergunta quem quer saber. Aprenda, obrigado pastor, aprenda outra coisa, pergunta quem quer saber. O vermelhinho, ele é inteligente. Muito inteligente. Eu já quero que você aprenda isso. Ele não vai pegar você no teu melhor momento. De manhã eu usei uma frase, acredito que os mais antigos vão entender. Quem já falou assim para alguém que te bateu, na verdade? Um amigo que te bateu, aí você falou assim: meu nome é Cate Espera. Quem já falou essa frase? E quem já falou essa frase assim: galinha de casa? Olha aí o povo de Bangu. Você sabia que o diabo usa a mesma frase? Ele usa a mesma frase, porque a gente vive assim: caneta azul, azul caneta, Jesus pisou na cabeça do capeta. A gente vai, sacode o inimigo fala: vai lá, fala mesmo, e você tem autoridade para isso, mas o problema é no dia da tua fome, que ele vai esperar você no dia da tua necessidade, porque você está no gás, ele não vai mexer contigo. Meu irmão, um crente cheio destrói o arraial do inimigo todo. Uma pessoa que vem do encontro com Deus, meu irmão, se o diabo aparecer, ele está frito. Ele vai botar esse diabo aqui naquele negócio, faz carne moída e vai moer o cara. O diabo não vai aparecer enquanto você tem energia. Mas no dia que você fala assim: estou sentindo saudade da cebola do Egito. Aí ele vai dizer para você: eu trouxe até pepino, trouxe tomate. O diabo, ele vai sentir o cheiro da sua fome. Olha só. Em momento nenhum durante os 40 dias, Jesus teve uma experiência com o diabo. Mas ele estava no deserto. Mas no momento que ele sente a necessidade, no momento que ele chega de forma clara ao 100% homem, na sua natureza, ou seja, para nós aqui entendermos, no momento que ele chega no limite dele, até então alguém estava ajudando, o outro estava ajudando, mas agora talvez seja você, não tem mais ninguém ajudando, agora é só você e Deus nesse deserto. Aí agora quem aparece? O vermelhinho. Aí o texto diz que ele teve fome. Aí me chega aquele que não tem pressa da sua queda ou da sua necessidade. O dia que a tua conta fecha, é muito fácil você vir para a igreja. Você ri, tem dinheiro para pagar Uber, para voltar, tem gasolina, tem gás, tem energia. O dia que tudo está dando certo, ninguém te para. Mas eu quero ver um dia que você vai colocar para fora uma necessidade assim: estou com fome, estou com uma dificuldade. Quem vai aparecer é o perfume que ele gosta, a nossa fraqueza. Ao contrário, tem muitos que argumentam a fraqueza para dar lugar ao diabo, como se assim: estou fraco, mas como se pecar fosse vitamina para fortalecer. E Paulo vai dar uma lição para a gente ao contrário. Ele vai dizer: quando estou fraco, eu sou. Paulo vai dizer mais uma vez: quando eu estou fraco, eu sou. Porque quanto menos de mim tiver, mais de Deus vai aparecer. E Jesus mostra isso. Dá para entender que Paulo, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu falo: Paulo se parece com Jesus em tudo. Dá para entender que Paulo tirou essa frase de Jesus, porque ele viu que Jesus, ele leu, né? Ele soube em que Jesus estava fraco no 40º dia no deserto. Só que ele viu que Jesus fraco teve resistência. Por quê?
Lembra do Salmo 119, o maior da Bíblia? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A única coisa que vai você fazer ficar de pé no seu lugar no dia da tua fraqueza, da tua necessidade, são as promessas que você não esqueceu. Se você tem promessa, você vai dizer para a tua dor, tu pode até doer hoje, mas daqui a um tempo tu vai sair. A dor vai dizer para você, como é que eu vou sair? Porque a dor vai durar uma noite só, e no dia seguinte, a promessa vai aparecer na minha vida. Ei, deserto não dura para sempre. Você conhece, desde escola bíblica dominical, que deserto não é lugar para fazer morada. Deserto não é lugar para você construir nada. Deserto é apenas um lugar de passagem. É passageiro. A sua terra é a Canaã, a terra que emana leite e mel. Cadê os pentecostais dessa noite? Então uma tentação vai ser diante de uma necessidade. Está precisando? O diabo dizendo para você, eu tenho, eu posso, eu te dou. Está carente? Eu dou um jeito para você. Está precisando de dinheiro? Eu também dou um jeito para você. Está precisando de aplauso, ser reconhecido? Minha especialidade. Eu vou levantar alguém para te aplaudir. O que você quer? Fama, dinheiro, poder? É o que ele oferece. Preste atenção na primeira tentação dele. Verso 3. O tentador veio e lhe disse. Disse o quê? Disse o quê? O que eu pedi para vocês repetirem diversas vezes lá em Mateus 3,17? Eis aí o meu filho. Onde o Satanás vai trabalhar? Na nossa identidade. Esse aí não é crente, não. Esse aí não vai durar muito. Ele vai querer mexer naquilo que Deus já falou que você é. Porque ele não pode voltar à imagem dele. Então, quanto mais imagem de Deus ele se caracterizar no ser humano, para ele é vantagem. Você vê que Satanás não cria nada, ele deforma o que Deus criou. Ele não tem poder de criar o homem, o que ele faz? Ele não tem poder de criar a mulher, o que ele faz? Ele deforma. Ele não tem autoridade. E agora ele quer mexer com Jesus. Se Jesus não tivesse autoridade, ouvido aquela voz, Jesus não tivesse participado daquele culto, ido para aquela cela, ido para aquele encontro, ele não saberia quem ele era no tempo da crise. Mas quando Satanás falou assim para ele, se tu é filho de Deus, qual a necessidade que ele está? Fome. Transforme essas pedras em pães. Jesus, porém, disse ao diabo, as escrituras dizem, uma pessoa não vive de momento e de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Tapa na cara do cão. Satanás chega para falar para você que ele tem solução para o seu momento. Você não vive de momento, você vive de propósito. Pode demorar, mas a hora vai chegar. Embora que já conhecemos o texto, sabemos que após Jesus rejeitar esses 3 níveis de oferta de Satanás, quem vem servir Jesus? Os anjos com bandeja. Então isso é melhor ainda para a gente, porque já sabemos que nos espera depois da proposta. Já sabemos que tem uma vitória bem maior do que a proposta. Agora ele diz, transforma essas pedras em pães. E Jesus vai usar para ele o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. A passagem do povo pelo deserto. Repete comigo, deserto é passageiro. Deuteronômio 8, 3. Olha o que ele vai dizer. Sim, me humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida ele sustentou com o maná, um alimento que nem você mesmo no passado conheciam. Sim, a fim de ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de... Sabe por que Jesus sustentou perante Satanás? Porque ele conhecia a Torá. O que vai você fazer ficar de pé é o conhecimento bíblico que você tem. Não vem dizer que está com amnésia, com Alzheimer, com doença, com muita coisa, está ocupado, que não está observando a palavra. É para todos, viu? Você tem que anotar. Olha do seu lado, quem está melhor do que você, quem está com o caderno na mão. Quem está com o caderno na mão não vai esquecer do que está sendo falado. Aí você que vem, vai ficar só me olhando e não anotando, já está queimando um monte de cartucho aí. Porque o momento que você escreve, a sua mente tem o poder de dobrar e fixar isso dentro do seu coração.
Por diversas vezes você vai ver uma Bíblia que eu tenho e que ela tem. E o culto que a gente participou junto, o que ela anotou, eu anotei também. No momento da nossa vida que nós nos conhecemos, separamos pelo momento. No culto que a gente estava, um pastor pregando, ela escreveu justamente o que eu escrevi. E quando a gente se encontrou, a gente mostrou a pregação e o dia que nós escrevemos, a mesma coisa. Quem escreve toma posse do que está sendo falado. Quem escreve reafirma o que está sendo falado. E agora Jesus, ele reafirma. Ele diz, está escrito. Quando ele diz está escrito, ele está dizendo, eu conheço o texto que diz ao meu respeito. Eu conheço o que a Torá diz. O que a Torá diz? Nem só de pão viverá o homem. Cá para nós, quantas comidas já comemos hoje mesmo, já voltamos a ter fome. O que adianta? Um momento. Tem que esperar a hora certa. Apressado come cru, Esaú. Precisamos esperar a hora e o momento certo de Deus agir. Às vezes a primeira proposta que vem para a sua vida, em forma de bênção, não é Deus enviando. De repente você está aqui comemorando uma porta que abriu. Aí Deus está dizendo, não foi eu que abri. Tem leite, tem mel nela, mas eu não estou nela. Tem muita gente chamando bênção o que Deus não fez. É meramente humano. É meramente amigo. Amigo que abre porta, amigo que indica, amigo que faz. O meu currículo me proporcionou isso. E Deus está dizendo, eu não quero. Está comigo aí, não? Quantas vezes já ouvimos nesse altar as renúncias que Deus já pediu para nós fazermos e a gente não faz? Literalmente, uma vida movida no Espírito não é aquela que faz quando o fogo está pegando. É mesmo depois que o fogo acaba, que o culto termina, continua ainda com o mesmo propósito. Sabe o que tem que fazer? Então faz até o último dia. Voto não se quebra. Tem alguém comigo, não? Tem alguém comigo, não? Dá um glória a Deus, dá um catuco, que eu vi 5 pessoas dormindo agora. Aleluia. O tentador disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. E ele disse, nem só de pão. Agora, no versículo 5, o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo. Quando você for para Israel, você vai ver o cenáculo do templo, você vai ver o lugar em que ele levou. Um lugar bem alto, no qual ele mostrava a cidade, os reinos, todo o poder. E nesse momento que Satanás fala, ele tem razão, porque o mundo é do maligno. Satanás tem poder de dar? Tem, por um tempo ele tem autoridade, o mundo é dele. Então o diabo levou a cidade santa ao ponto mais alto e disse, se você é filho de Deus, mais uma vez, mexendo na identidade, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará os anjos para que protejam, eles sustentarão com a mão para que não machuque com o pé em alguma pedra. Jesus, mais uma vez, lembrando do culto, lembrando da célula, lembrando do encontro, lembrando do que Deus havia falado, ele disse, as escrituras também dizem, não ponha à prova o seu Deus. Mais uma vez, se tu é filho de Deus, acabou de sair do batismo, eu sou filho de Deus. Eu não preciso ficar fazendo teste. Deus, se tu é comigo, abre essa porta. Porta fechada também é Deus, irmão. A Bíblia diz que ele abre e ele fecha. Jó vai dar uma lição para a gente dizendo que recebeu o bem e o mal também. Deus, se tu for comigo, cura. Aí Deus fala, minha vontade não é curar, minha vontade é levar. É Deus também, irmãos. A gente precisa entender, irmãos, que a gente está nesse mundo de passagem. Então tem algumas coisas que a gente quer, em que Deus não vai fazer. Se joga daí. Não vou jogar, vou quebrar a perna. Se joga daí, mas está escrito. Também está escrito, não tentarás. Por quê? Jesus disse para Pedro, desce do barco, pise nas águas. Ele mandou, mas eu não vou pisar aonde Deus não mandou. Eu não vou fazer o que Deus não me autorizou, só porque eu tenho condição, só porque eu posso. Eu vou quebrar a cara. Ele disse, Pedro, venha. Senhor, se é tu, manda que eu vá. Vem, Pedro. Pedro foi amarradão, andou sobre as águas. Mas agora o Satanás quer que ele faça algo sobrenatural. Se lança daí, os anjos darão ordem. Ele dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito. Você não vai machucar nenhuma unha do dedo. O bicho fedorento, chifrudo, o rabudo, vermelhinho. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Quando eu falei chifrudo, vermelhinho, rabudo, é o diabo, tá? Tem gente que fala, o pastor está me xingando. Não, é a tipologia dele. A tipologia dele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então aprenda uma coisa. Não precisamos aqui colocar Deus à prova em nada. Se Ele quiser, Ele faz. Mas eu não preciso testar para saber que Ele está comigo. Essa coisa de ficar abrindo Bíblia, igual você fala, Dunite. Deus não é um dado que você joga para acertar o número 6. Tem gente que fala assim, eu vou abrir a Bíblia, Deus fala comigo. Deus está falando hoje. Deus já falou com você, Deus vai falar amanhã. Tem gente que quer tomar uma decisão daquela caixinha de promessa. Já viu aquela caixinha que vem de loja evangélica? Só tem coisa boa ali, irmãos. Só coisa boa. Ali não tem vara não, filho. Ali não tem não. Então você vai atrás dessas caixinhas de amigo que não te reprova. É muito fácil você ouvir Deus falar. Que o Saul está desviado. Aonde ele vai? Na feiticeira. A feiticeira é a antagônica de Deus. O que a feiticeira vai dizer? Tudo aquilo. Agora, se Saul fosse procurar um profeta, ia tomar uma repreensão na lata. Então tem gente falando que Deus falou pela boca de gente que está cega de Deus há muito tempo. Deus falou comigo. Qual foi a fonte? Como que é essa pessoa? Quem é ela? Um cego guiando o outro cego. Quero ver Deus falar contigo nitidamente através daquele que orienta a sua vida. Através do seu pai, através da sua mãe, através do seu pastor, através do seu líder. Porque essas pessoas te conhecem, não vivem de profetada. Ela sabe na lata quem é você. E ela fala segundo aquilo que ela crê e aquilo que você precisa. Não para te bajular, mas para colocar no seu lugar. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Aí vai atrás de profetada dizendo, não. Ele vai terminar o casamento para ficar com você. Olha com isso. Vai procurar profeta cego, vai receber profecia falsa. Quero ver abrir a palavra. Quero ver dedicar tempo. Quero ver jejuar, orar e buscar ao Senhor resposta exata. Quero ver engolir esse culto. Esperar o tempo do processo, porque todo mundo quer o primeiro cardápio. Satanás me ofereceu para mim transformar pedra em pão, eu consigo, eu vou fazer. Não vou mover. Deus que falou que Ele vai fazer, então vou esperar Ele fazer. E esse é o teste que a gente deve se aperfeiçoar, o teste da paciência. Quando Deus fala, eu tenho que cruzar os braços e falar, Deus vai fazer. Eu não preciso mover nada. Se Deus falou assim, eu vou fazer para você, então, meu irmão, vou descansar. E aí, fulano, a sua promessa está demorando. Abraão, de repente é desse jeito que Deus falou. Agar está aqui. Não tenta dar jeitinho. Isaac vai nascer no dia certo. Isaac vai nascer na hora certa. O que é promessa não falha. Ei, levanta a mão, por favor. Deus conhece o teu CPF, não precisa perguntar para ninguém. E Deus conhece onde você mora. O GPS dele vai dar certinho na sua casa. Quando chegar a sua hora, Deus irá te visitar. Alguém recebe essa palavra? Reaja aí no seu lugar, meu Jesus. Em seguida, no verso 8, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou o reino e glória do mundo. Ele diz, darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Irmão, eu já vi pessoas de outras fés e religiões, espíritas e tudo mais, até ateu. Hoje chegou um cara aqui, impressionante. Eu dividi com algumas pessoas hoje, eu vou abrir aqui, me sinto na incumbência de falar isso. Chegou um cara que falou assim, minha esposa é crente, é da tal igreja. Aí essa menina falou assim, pastor, eu pedi carta dessa igreja tem 2 semanas que Deus mandou, eu não sabia por quê. Eu falei, Deus, tu quer que eu saia de lá? Quero. E ela falou, vou sair, mas eu vou fazer o quê? Aí o marido dela falou assim hoje de manhã, vamos para a igreja. Aí ela, sério, qual? Aí ele falou, eu levo muita gente de Uber numa igreja chamada Rehoboth ali. Aí ele veio, no final ele ficou aqui me esperando. Muita gente aqui para falar, ficou me esperando. Aí ele veio dizer assim, falou assim, eu rejeitava muita igreja, mas eu vi tanta verdade na sua palavra que eu falei assim, o dia que eu for para a igreja eu vou pensar em entregar a vida para Jesus, mas eu vi tanta verdade nessa igreja, a atmosfera, a palavra, a entrega, as verdades, que eu não quero entregar a vida para Jesus não, eu quero me batizar.
Você está comigo? Não, o que é isso? Pelo amor de Deus. Tem alguém nessa noite aí, meu irmão? O cara disse, não vou nem entregar para Jesus, somente confessar. Ele saiu voado dali, veio aqui, ó, pegou o negócio, desceu ali nas águas, se batizou. Na hora. Você ficar dando testemunho para ninguém não, prega a palavra, Deus o resto faz. Prega. Enquanto tem gente falando aí, ó, da gente, a gente está falando de Jesus aqui, ó. Falando de Jesus aqui, ó. Jesus, ó. Aí um mover. Aí tinha um casal aqui na frente, sentado aqui, onde está vocês dois aqui, ó. Aí a menina estava afastada na hora da ceia, ela chorando, porque não pegou Santa Ceia, mas era batizada, porque não se reconciliou. E o marido do lado era desviado há muito tempo. Os dois, né? Só que ela era batizada e ele não. Eu falei, não vai tomar Santa Ceia, não? Sério? Chega aí os dois. Vem cá. Vem cá. O que houve? O que está acontecendo aí? Não, porque da mão aqui. Quando ele me deu a mão, falei, aonde eu tocar a terra é minha. Segurei na mão dele, comecei a aquecer ele. Falei, varão, Deus quer você depressa. Falei perante a palavra, falei assim, Moisés falou que não sairia daquele lugar sem Deus, você está aceitando isso? Ele, não, vou sair daqui com ele. Falei, não tem como, ele está te esperando lá dentro. Aí ele, então eu vou. Desceu as águas, a esposa veio aqui e fez a reconciliação. Os dois estavam ali ceando daqui a pouco. Ah, você está comigo aí? Não, por favor. É por isso que essas 34 pessoas irão descer as águas hoje, porque o Espírito Santo já convenceu elas já. Não existe vida sem Deus. O senhorzinho estava ali onde está o Marcelinho. O senhor Luiz da Telha. Porque tem o da Atena e tem o da Telha. De manhã eu falei, pessoal, a igreja está inundando. A gente precisa trocar todas as telhas da igreja. Aí eu falei, quem doa uma telha? Ontem eu doei uma no batismo. Aí o pastor Sérgio falou que a telha era tanto. Aí eu falei, vamos lá doar a telha aqui. Aí doaram 54 telhas hoje. Aí o seu Luiz levantou dali de manhã e falou assim, eu dou uma. Aí eu falei, pô, seu Luiz, eu não quero sua telha, eu queria o senhor no batismo. Ele, então tá, que eu já falei do batismo antes. Ele falou, não quero não. Aí eu falei, não quero sua telha não, só se o senhor descer o batismo. Ele, então tá, então eu vou dar a telha e vamos batizar. Você pode reagir no seu lugar aí? Tem alguém comigo aí, pessoal? Aí ficou aqui na frente, pastor Sérgio e pastor Jorge. Coloca a roupa, tira a roupa, coloca a roupa, tira a roupa. Amanhã eles estão assim, e hoje eles vão tirar a roupa e colocar de novo. Mulheres, vitamina C nesses homens e mais algumas coisas. Aleluia. Eles já querem folga amanhã, ó. Que isso? Pessoal, dá uma olhada aqui. A terceira vez, ele diz, em seguida levou a um lugar, um monte muito alto e mostrou reinos do mundo e a sua glória. Lhe darei tudo isso, basta me ajoelhar e adorar. Como eu havia falado para vocês, segundos atrás, vejo muita gente saindo de religiões e se entregando a Deus. Mas agora é difícil para a gente engolir a outra inverdade. Pessoas cristãs que vão para outras religiões após conhecer a verdade. Jesus dá uma prova para a gente. Não existe outro Deus. A propósito, quando você fala assim, por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Alguém já fez essa pergunta? Alguém já fez? Porque pecado é pecado, né, pessoal? Trabalha comigo aqui. Pecado é pecado? Davi pecou? Saul pecou? Por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Repete. Arrependimento? Você acha que Saul não se arrependeu? Você já reparou que no momento que Davi, foi repreendido, ele foi para o colo do Senhor, não foi para nenhum centro de umbanda? Mas você já percebeu que quando Deus falou que não ia mais abençoar Saul, ele foi procurar um magoeiro, um feiticeiro para falar da sua vida? Pessoas que trocam de Deus, Deus vira as costas para eles para sempre. Davi trocou na carne, mas Saul trocou o espiritual. Davi decidiu trocar a sua mulher pela Betseba.
Mas Saul decidiu trocar Deus por um Deus pagão. Aí é outra coisa. É a mesma coisa, alguém que já conheceu a verdade, voltar para o mundo e voltar para a idolatria, voltar para a feitiçaria. Aí Jesus vai responder a Satanás exatamente isso. E de forma bíblica ainda, ele vai dizer: sai-te daqui, Satanás. Alguém pode mandar ele embora? Tem gente com medo, que não quer nem falar. Bate o pé, meu irmão, faz assim: sai daqui, Satanás. Já foi. Mais uma vez: sai daqui, Satanás. E Jesus disse para ele assim, ó: sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Quem ama a Deus aí, meu irmão, reage no seu lugar nessa noite. Posso estar passando um pão que o diabo amassou, que é Jesus. Posso estar passando num vale, o pior momento da minha vida. Mas da minha fé no meu Deus. A figueira pode não florescer, as vacas podem não dar leite, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Posso ter uma noite impetuosa de choro, mas eu não vou blasfemar contra o meu Deus. Eu sei que meu Redentor vive. Em breve ele se levantará na minha causa. Ei, troca de roupa, mas não troca de Deus. Muda o cabelo de lugar, penteia para cá, mas não troca de Deus. Troca de sapato, mas não troca de Deus. Troca de casa, mas não troca de Deus. Não troca de esposa e também não troca de Deus. Aleluia. Troca de salário, mas não troca de Deus. Está comigo aí, não? Troca de amizade, mas não troca de Deus. Não troca de igreja e também não troca de Deus. Tem alguém comigo nessa noite aí, meu irmão? Ei! Existem umas coisas que são inegociáveis. Diga assim: daqui eu não saio. E Satanás também não me tira. Olha para sua esposa e fala: nem você querendo. Aleluia. Dá uma moralzinha para ela, fala assim: até que a morte separe. Mãozinha para trás e fala: 0-1. Ei, dá uma olhada aqui. Jesus repreendeu com base em Êxodo 20, verso 3. Não tenha outros deuses além de mim. E não precisa buscar em religiões, não precisa buscar no misticismo. Não precisa fazer nada, a sua resposta já está na palavra de Deus. Eu acredito que a maioria delas já estão faladas nessa noite, hoje, para cada um de nós. Tem alguém para receber aí, não? Ei, vamos ler algo aqui de frente, de trás para frente? Vamos ler algo aqui de baixo para cima? Veja bem o que diz o Salmo 23, verso 4, por favor. Salmo 23, verso 4. Mesmo quando eu andar no vale escuro, vale de quê? O que é vale da morte? Quem sabe o que o Salmo está dizendo aqui? Davi, o Salmo de Davi. Ele está com as suas ovelhas em vales. O que é vale? Vales são buracos, onde os inimigos ficam para todos aqueles que passarem por lá terem mais possibilidade de assaltar. Aquela rua escura, que não tem segurança, aquele lugar perigoso, aquela avenida perigosa, é vale. Ele diz vale da sombra da morte, ou seja, se eu passar, o risco de eu morrer e ser assaltado é 100%, mas ele diz: ainda que eu passe nesse vale escuro, ainda que eu passe nesse vale da morte, não terei o quê? Pois o Senhor está ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me... O que dá segurança para a gente nos lugares tenebrosos? Lugares assediados aonde a gente pode perder a nossa vida. O que dá segura como começa? Presta atenção. O que deu garantia de sucesso para Jesus nesse deserto? Diz: quem levou ele. O que vai dar garantia para você nesse dia difícil? Quem está com você. Se Deus está contigo, meu irmão, não importa o mal que te assombre. Se Deus segura na tua mão e fala: meu filho, estou com você nesse processo, pode dar gargalhada, pode ficar despreocupado, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir na sua vida. Davi, ele falou: mesmo eu sendo Davi, o arpeiro de Deus, o arpista, mesmo eu sendo Davi, o futuro rei de Israel, se eu passar num vale, eu não vou ter medo. Por que ele disse isso?
Pergunta para mim, por quê? 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 Só quando todo mundo disser, por quê? Por quê? Por quê? Porque no verso 1, Davi falou, não vou sozinho para o vale. Olha o que ele diz no verso 1 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada, exatamente nada vai me faltar nesse vale, exatamente nada vai me faltar em toda a minha vida, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei, porque o meu pastor está do meu lado. Verso 2, por favor. Ele me faz repousar em verdes pastos, renova as minhas forças e o meu caminho de justiça, assim ele honra o seu nome. Eu não sei qual é o maior desafio da sua vida, o lado mais tenebroso que você está passando. Eu tenho uma resposta para dar para você. Se você quer, agarra ela aí com as suas mãos estendidas. Deus está contigo nesse processo aí. Fica tranquilo que depois do vale, pastor, o que tem depois do vale? Já desceu tudo que tinha que descer. Então olha para cima agora que o teu socorro está chegando. Você vai para os montes. Alguém está comigo nessa noite aí? Dá uma reagida pelo amor de Jesus Cristo. Vai, barulho de gente pentecostal, meu irmão. Já desceu o que tinha para descer. Está no pó da rabiola. Já se esvaziou. Ah, que bom que está vazio. Pois é, pastor, mas vazião, né? A mamãe dizia que saco vazio não para em pé. Deus vai encher para não cair. Já esgotou tudo, todas as possibilidades. Quem podia te ajudar já sumiu da sua vida. O médico já deu laudo negativo. Acabou a última parcela do desemprego, não sabe como é que vai pagar o próximo aluguel. Fica tranquilo. Jeová Nissi, Deus está levantando uma bandeira na sua direção nessa noite hoje. Jeová Jireh, Deus está dizendo, eu sou a sua provisão. Jeová Shalom, Deus está dizendo, eu trago paz para você nessa noite. Alguém reaja aí, pelo amor de Deus. Diga, o Senhor é meu pastor. Quem ama Jesus vai dizer isso para sempre. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo, vai. Lembra a mulher samaritana que deixou o vaso e foi para a cidade dela? Ela chegou e disse assim, conheci alguém. Isso. Finge que você está voltando agora para sua casa. Ensaie agora com pessoa que está do seu lado. Celebra quem está na direita, na esquerda, atrás e na frente. Fala, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Vai. Mas vai. Pode falar para a Xandinha e pede ela para falar. Não vai dizer amém não. Fala para o seu pai e para a sua mãe também. Ô Edson. Celebra aí, meu irmão. Você está dizendo, declarando no mundo espiritual. Você está testando aqui, olha só que visão. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Quem me chamou garante. Deus está nessa guerra comigo. Eu vou atravessar esse mar e vou cantar o hino da vitória. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar prova, também não vai faltar a provisão e a proteção. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, todavia não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Sabe o que a Bíblia diz sobre aquele versículo muito conhecido de Filipenses? A paz que excede o entendimento. Pega os sábios da terra. É como se você estivesse no pior momento da sua vida e ainda adorando, confundindo o inimigo. Veio para o culto. Está tudo ruim em casa, vontade de chutar o pau da barraca para todo mundo. Mas veio adorar. Qual o nome disso? A paz que excede o entendimento ainda está na sua vida. Tinha tudo para desistir. Tinha tudo para esquecer de tudo. Mas está aqui.
O inimigo deve estar assim: o que a gente faz nessa vez, hein? O Senhor é meu pastor, não me deixará em falta de nada. Eu não sei qual o seu momento desesperançoso da sua vida, eu não sei qual o vale mais profundo, mas o salmista diz: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, tu estás comigo. O salmista Davi vai dizer assim: para onde eu fugirei da presença do Senhor? Se eu vou no alto da profundidade da minha cama, tu também está lá. Jonas tentou fugir, mas Deus falou assim: Jonas, eu estou lá no ventre da baleia, eu estou lá na profundidade do oceano. Não tem como fugir. Deus te escolheu, ovelhinha. Deus te selecionou desde o ventre da mãe dele, da tua mãe, desde o nascimento seu. Deus faz parte da sua história. Se eu fosse você, eu levantava a mão mais alto que você pudesse, e quando eu disser o creio, você vai rasgar esse céu dessa igreja dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 1, há vale, mas também há monte. 2, tudo posso naquele que me fortalece. 3, igreja do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Oh! De nada eu tenho falta.